Como escrever uma notícia ou um artigo noticioso? Obviamente não é uma forma correta de o fazer, não é uma forma que vence todas as outras. Mas eu já faço isto há cerca de 2 anos e meio, na RTP Arena, portanto a maior parte das minhas notícias são sobre esportes ou gaming, mas o que eu vou dizer aqui aplica-se a todo o tipo de notícias. Obviamente que o processo de pesquisa pode ser um bocadinho diferente, mas acho que se estiveres interessado em escrever um artigo noticioso, acho que aqui podes encontrar algumas dicas que te podem ser bastante úteis. O meu nome é Gonçalo Louro, ao Gás, e obrigado por estarem deste lado, mas antes de começarmos, deixem só o vosso like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito a chegar a mais gente. A forma que achei melhor de fazer este vídeo foi mesmo pegar uma notícia que eu já tinha escrito e fazer a deconstrução da mesma por partes, perceber como é que faço os diferentes parágrafos, o porquê de escrever estes diferentes parágrafos nos determinados sítios. Portanto, vamos embora, vamos olhar para uma notícia que eu escrevi esta semana e perceber de que forma é que eu fiz. Peguei numa notícia em que não há assim muita informação disponível na internet, pelo menos assim à primeira vista, para verem que com trabalho e com algum tempo realmente consegues escrever aquilo que consegues escrever muito texto, muito mais calhar do que inicialmente seria de prever. A notícia que vou pegar foi uma que escrevi de CSGO, sobre 2 novos jogadores na Tricked, uma organização dinamarquesa. Portanto, isto é apenas um exemplo. Não é, como eu disse há bocado, não é um vídeo apenas para esportes ou para gaming. Acho que tem aqui dicas que podem ser boas para toda a gente. Portanto, vamos embora. Larsen e Basso entram na Tricked em fase de testes. Portanto, isto é uma notícia que eu soube através do Twitter da organização. Isto penso que foi na segunda-feira ou no fim de semana, já não tenho certeza, não interessa. Mas foi este o anúncio que eu vi. Portanto, the new season is upon us, and therefore we are announcing the acquisition of 2 great CSGO players on trial contracts. Both players will surely add some new skill and leadership to our lineup. Give a very warm welcome to our 2 new trial players. Portanto, o que é que eu posso tirar daqui? Primeiro, sei que anunciaram novos jogadores, sei os jogadores que são, Larsen e Basso, e sei também que isto não é um contrato permanente, ou seja, isto é em trial, ou seja, estou em fase de testes. Só por aqui tenho esta informação. Depois, obviamente, tenho que começar a fazer a pesquisa. Tenho de pesquisar então sobre a organização, sobre a equipa que eles têm atualmente. Eu geralmente uso a Wikipedia ou a HLTV, no caso dos esportes e de CSGO. Aqui consigo aceder toda a informação que quero, os jogadores que eles têm agora, os jogadores antigos. Depois vou pesquisar também os jogadores, um a um, para perceber também, principalmente se são os jogadores menos conhecidos, como é o caso, saber onde é que eles vêm, qual é que é o passado deles, o histórico. Isto é exatamente o mesmo se fosse como uma notícia, por exemplo, de futebol. Posso ir pesquisar o jogador e saber o histórico. Aliás, de futebol até há mais informações. Saber o histórico dos jogadores, saber onde é que eles vieram, qual o passado. Portanto, é importante fazer a pesquisa dos temas principais daquilo que se vai escrever. Portanto, indo à notícia, eu acho que o mais importante de tudo é principalmente o primeiro parágrafo. É além do título, obviamente, mas o título geralmente eu costumo fazer no início, mas há quem faça no fim. Não é o mais importante neste momento. É o primeiro parágrafo, que é fazer aquele key point, de fazer um mini resumo daquilo que está escrito na notícia e qual o ponto mais importante. Neste caso escrevi: a Tricked anunciou esta segunda-feira os 2 jogadores que fecham o plantel temporariamente para a segunda metade do ano: Sebastian Larsen e Sebastian Basso Agard. Assim, Agard, espero que seja assim que se lê. Escrevi temporariamente para não dar a entender tudo aquilo que vou escrever, ou seja, as pessoas podem ficar confusas porque temporariamente, e vão ler o resto do artigo. E depois, uma coisa que eu faço muito, e acho que geralmente a malta faz, atenção, eu não estudei jornalismo, isto foi coisas que fui aprendendo, é depois escrever os diferentes parágrafos por ordem de importância, mais ou menos, ou seja, aquilo que será, o que é que as pessoas estão a ler e qual é que é a informação que querem saber primeiro, e depois alguma complementar cá para o fim, só para encher um bocadinho mais o texto e que poderá ser importante ou interessante para as pessoas que sigam até ao fim. Portanto, escrevi uma breve introdução à notícia. Ainda com 4 jogadores no plantel ativo, a organização alemã decidiu adicionar outros 2, entrando na nova temporada com um plantel de 6, não sendo conhecido como será feita a gestão e rotação destes. Primeiro falei do estado atual da organização e da equipa antes da entrada dos jogadores e o que é que estes 2 jogadores podem trazer. Neste caso, fica então com 6 jogadores e não é conhecido como é que vai ser feita a rotação. Para quem chega aqui e não é de esportes, no caso de CSGO, são 5 jogadores por equipa e neste caso estão com 6, portanto não se sabe, a organização não anunciou como é que é feita a rotação destes jogadores a cada jogo. Depois, obviamente, se eles estão 4 é porque um saiu. E eu acho que este é um ponto bastante importante e as pessoas vão querer saber qual é que foi o jogador que saiu. Neste caso, depois da recente saída de Philip Lucky Ewald para a Astralis que é outra equipa, a Tricked precisava de mais um jogador para fechar o plantel, tendo optado por 2 talentos conhecidos no cenário local. Como é que eu sei que são 2 talentos conhecidos no cenário local? Porque
se eu vier aqui, por exemplo, à história deles, eu consigo ver que eles já representaram várias equipas dinamarquesas. Portanto, tem a Trik neste momento, Finest, Copenhagen Flames aqui no passado outra vez, a Squad por acaso não tenho a certeza, mas acho que também é dinamarquesa. Portanto, são jogadores que já passaram por organizações conhecidas dinamarquesas, obviamente não as topo, não as que estão mundialmente conhecidas, mas sei que são jogadores que têm um nome já bastante prominente naquela scene dinamarquesa. Voltando aí à notícia, depois obviamente fiz um parágrafo para cada jogador. Portanto, Sebastian Larsson é também conhecido do cenário ibérico, tendo representado a Movistar Riders recentemente desde agosto de 2020 a janeiro de 2021, altura em que passou provavelmente por opção da equipa. Portanto, falar de uma coisa que pode ser, tendo em conta que eu falo para o público português, é tentar trazer algo que possa ser familiar ao público que está a ler. Portanto, obviamente Larsson já será conhecido do público português porque jogou recentemente numa equipa ibérica. Portanto, uma equipa espanhola, na altura, uma organização espanhola, mas é um jogadores que, pelo menos o público português que está atento a este mercado, a estas movimentações, vão saber quem são. Depois fiz também outro parágrafo relativamente ao outro jogador. Já Sebastian Basso Agar, de 22 anos, chega da Team Finest, tendo estado parado desde maio. Tendo já representado organizações como a Copenhagen Flames e Squared, Basso encontra-se pronto para mais um passo na carreira. Aqui, este 22 anos é um apontamento, acho que é interessante, é sempre bom saber mais ou menos a idade do jogador, a experiência que esse possa ter. Aqui falei também do passado recente do jogador, o que é que ele já representou no passado, ou seja, mesmo com pouca informação do jogador, mesmo sabendo pouco daquilo que ele jogou ou daquilo pelo qual passou, eu com esta informação consigo chegar aqui e consigo logo perceber o histórico de equipas e com isto escrever um parágrafo que poderá ser interessante para quem está a ler. Depois falo também naquilo que foi referido no anúncio oficial, que é um dos jogadores chegam à organização num período de testes, não sendo conhecida a duração do mesmo nem os planos futuros da equipa. Ou seja, tendo em conta que não se sabe quanto tempo é o período de testes, é fácil concluir que não se sabe qual é, que é a duração desta fase de testes, nem os planos futuros da equipa, se realmente pretendem ficar então com estes dois jogadores, se pretendem ir buscar outros, se... não sabemos, portanto é uma conclusão que podemos tirar, é uma conclusão que podemos então adicionar com mais um parágrafo para informar os leitores. Depois, para fechar, é importante então dar pelo menos na minha opinião, é dar aquele remate conclusivo e dizer onde é que a equipa vai estar a jogar. Neste caso, a nova equipa da Trik está há pouco tempo da estreia, estando alinhada para competir na Malta Vibes Knockout Series e no Elise Invitational Fall 2021, competições que arrancam ambas esta segunda-feira. Ou seja, se as pessoas quiserem ver este novo jogador, onde é que estes novos jogadores, aliás, onde é que os podem encontrar? É nestas competições que pus aqui, é mais um parágrafo, é mais corpo que vai entrar para dentro desta notícia e fecho naturalmente, como é normal nas notícias de esportes e notícias de plantel, pôr então a lista dos jogadores que fazem parte então desta equipa. Notas a apontar. Podem ter reparado que separar por parágrafos é importante, até porque se tivermos uma notícia que tem um texto muito comprido, se não tiver separado por parágrafos, pode tornar-se cansativo e muita gente hoje em dia lê-se muitas notícias no telemóvel. E se de repente as pessoas abrirem uma notícia e tiverem uma parede de texto enorme, dificilmente vão ler. Portanto, separar por parágrafos, mesmo às vezes fazer com um parágrafo falso, que eu gosto de chamar, que é geralmente os parágrafos, como aprendemos na escola, é quando mudamos de tema. Às vezes, se a frase estiver muito comprida numa notícia, é importante fazer um parágrafo novo, mesmo que continuemos o mesmo tema, porque fazer aquele break entre duas frases às vezes é importante para manter a pessoa interessada e para não se perderem no texto, essencialmente é isso. Depois é importante haver também um SEO bem trabalhado, Search Engine Optimization, ou seja, fazer com que as pessoas pesquisarem no Google ou noutro método de pesquisa consigam encontrar facilmente a nossa notícia, tentar forçar a nossa notícia a estar o mais alto possível nos resultados. Ou seja, para isto é importante ter imagens, é importante ter conteúdo de outros sites, ligações para outros sites, ligações para o nosso site também, se quisermos que o nosso site também seja divulgado. Ou seja, neste caso aqui tenho ligação para um outro site, tenho o embed do tweet que eles fizeram. Tenho depois também ligações para o site da RTP, aqui lês as novidades de esportes. Este aqui vai dar, até posso mostrar, vai dar à página de artigos. Mas depois tem aqui, obviamente, tendo em conta que nós escrevemos notícias na RTP Arena, tem aqui, obviamente, ligações para as outras notícias que fizemos, ou seja, depois da recente saída de Philip Lucky Abbott para a Astralis, isto vai dar à notícia da entrada do Lucky na Astralis.
Aqui tenho também representado a Movistar Riders recentemente, tem a ligação para a saída do Larsen da Movistar Riders, portanto é importante dentro da notícia ter as coisas bem identificadas, construir uma história para que as pessoas que estiverem bem interessadas podem ver mais sobre esse passado. É também importante ter as imagens que estão presentes, geralmente todos os bloggers hoje em dia têm essas opções, é as imagens estarem bem identificadas, não estarem, por exemplo, às vezes quando mandas uma foto pelo WhatsApp, o nome da imagem fica WhatsApp e depois um conjunto de números. Não, é pegar no nome da imagem e passar neste caso para Tricked, pode ser por exemplo Tricked Banner, porque é o que isto é, e assim as pessoas ao pesquisarem precisamente isso pode aparecer e podem vir ter esta página, que é o que tu queres, é ter mais hits da tua página, e ter palavra-chave. Palavra-chave é importante. Geralmente, como eu disse há bocado, os bloggers também hoje em dia têm todas zonas para se colocarem palavra-chave. Mesmo que não tenham, a repetição de uma palavra vai torná-la uma palavra-chave. Portanto, neste caso é Tricked, é Larsen, é Basso, eu até nem escrevi aqui, mas é CSGO também, porque é o jogo que trata. Pode ser contratos, entradas. Portanto, é fazer este estudo. Obviamente que isto parece muito demorado, mas vai se tornando mais rápido. Eu geralmente consigo escrever esta notícia, se calhar demorou-me no máximo 20 minutos a escrever, se calhar 10 a escrever e outros 10 a publicar e a arranjar tudo, a pôr as coisas bonitas. Outra coisa que eu gosto muito é ter as coisas formatadas. Não gosto, odeio, acho que fica mesmo mal, é ter o texto a terminar em diferentes pontos das linhas, ou seja, aqui está tudo alinhadinho. E depois há muita malta que escreve textos, notícias, seja o que for, e que não está justificado. Acho que fica mesmo mal e torna-se até não tão agradável de ler, e lá está, no final, depois de escrever tudo, convém antes de publicar reler, porque há sempre coisas que vão fugir. Eu até uso, por exemplo, eu escrevo, isto fica uma dica minha, eu escrevo no Notepad para ser mais rápido e depois copio para o Word para usar o corretor automático. É uma forma rápida de corrigir, e pode haver coisas que, apesar de sabermos escrever, podem escapar. Estamos a escrever rapidamente, pode acontecer. Acontece várias vezes ter erros. Já me aconteceu publicar com um erro ou outro ortográfico. Acontece, não é por não saber, às vezes pode ser por não saber, mas são coisas que acontecem. E depois também é só ir lá e corrigir, não há problema nenhum. Portanto, espero que tenham tirado algumas dicas daqui. Obviamente que isto foi mais focado em CSGO e eSport, mas acho que podem tirar dicas daqui que se aplica a todo o tipo de jornalismo e de escrita de notícias. Portanto, malta, se gostaram do que viram, não se esqueçam, deixem um like, deixem também um comentário com as vossas perguntas que tiverem, subscrevam o canal, porque vamos aqui tentar ajudar a tentar chegar o mais alto possível. Malta, muito obrigado por estarem aí, e vemos no próximo.